Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje nós vamos falar sobre síntese e oxidação dos ácidos graxos. Então bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, entender sobre a síntese e oxidação dos ácidos graxos. É muito importante a gente entender aonde que acontece a produção dos ácidos graxos. Ele acontece no citosol das células do fígado, das células do tecido adiposo, das células das glândulas mamárias. E quando que a síntese dos ácidos graxos vai acontecer? Principalmente quando a gente tiver altas quantidades de ATP, quando a gente tiver muita energia. Aí esse excesso de energia, a gente vai produzir os ácidos graxos para ser armazenado também. Beleza? A síntese dos ácidos graxos, eles vão ser formados quando a gente formar ele vai terminar quando a gente formar o ácido palmítico. O ácido palmítico, ele tem 16 carbonos na sua composição. E, como eu disse para vocês, quando a gente tem altas quantidades de ATP, altas quantidades de acetil-CoA, a gente vai armazenar essa energia na forma de ácido graxo. Então, o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, nada mais é do que constituído por várias moléculas de acetil-CoA. E a gente vai entender isso ao longo do vídeo. Então, resumindo para vocês, a final da síntese dos ácidos graxos termina quando nós formarmos a molécula de ácido palmítico, que tem 16 carbonos. E para que isso aconteça, a gente vai precisar de várias moléculas de acetil-CoA. Beleza? Então vamos entender primeiro o início, né? Para dar início, então, ao processo dos ácidos graxos, o processo de formação, a gente precisa que o acetil-CoA ele saia da mitocôndria. E para que ele consiga sair da mitocôndria, o acetil-CoA ele tem que perder essa coenzima A. Para ele perder essa coenzima A, o que vai acontecer? A primeira reação do ciclo de Krebs. O acetil-CoA ele vai se juntar com o oxalacetato, formando o citrato, igual na imagem. Percebe que quando eu formo o citrato, a coenzima A ela vai embora. Por conta disso, o citrato ele consegue sair da mitocôndria. E aí agora ela está no citosol. Como eu disse para vocês, a síntese dos ácidos graxos acontece no citosol. Então, o citrato agora está no citosol e lá no citosol ele recebe uma nova coenzima A, fazendo com que ele vai gerar duas moléculas, o oxalacetato e a coenzima A. Beleza? O oxalacetato depois vai conseguir novamente entrar na mitocôndria, enquanto o acetil-CoA vai dar prosseguimento para a formação dos ácidos graxos. Agora que o acetil-CoA está fora da mitocôndria, ele está no citosol, o acetil-CoA ele vai se juntar com o CO2, beleza? Formando a molécula chamada de malonil-CoA. Uma enzima muito importante para formar o malonil-CoA é a enzima acetil-CoA carboxilase. Percebe que eu estou carboxilase é como se eu estivesse adicionando um carbono no acetil-CoA. Ou seja, o acetil-CoA ele tem dois carbonos. Se eu adicionar mais um carbono nele, ele fica com três carbonos. E aí, com três carbonos, a gente vai dar o nome de malonil-CoA. Tudo bem? Então, o malonil-CoA tem três carbonos. E para que isso aconteça, eu preciso de um ATP igual está na imagem. Para que o acetil-CoA se junte com o CO2 e essa reação precise da enzima acetil-CoA carboxilase, para que isso aconteça, eu preciso de um ATP. Então, eu gasto um ATP para que essa reação aconteça. Agora, vamos falar da síntese e oxidação dos ácidos graxos. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós temos duas bombas. A bomba de ACP e a bomba cis. O que vai acontecer? Inicialmente, vai vir uma molécula de acetil-CoA. Essa molécula de acetil-CoA
ela vai perder a coenzima A ao se ligar na bomba ACP, ela perde a coenzima A, e depois que ela perde a coenzima A, ela vai subir para a bomba cis. E aqui está a nossa molécula de acetil-CoA, com 2 carbonos. Como eu disse para vocês, acetil-CoA tem 2 carbonos. Cadê a coenzima A aqui dela? Não está presente. Por que que não está presente? Porque ela perdeu a coenzima A ao se ligar na bomba ACP. E aí, depois que ela se ligou na bomba ACP, ela subiu para a bomba cis. Agora, galera, vai chegar só a molécula de malonil-CoA. Como que eu sei que é a molécula de malonil-CoA? Porque tem 3 carbonos. Uma, duas e 3 carbonos, que está aqui na imagem. Esse malonil-CoA, ele vai se ligar na bomba ACP, mas para que ele se ligue na bomba ACP, ele tem que perder essa molécula de coenzima A, tudo bem? Então, o malonil-CoA se liga à bomba ACP, mas para isso ele precisa perder a coenzima A. Quando ele se liga à bomba ACP, ele vai perder uma molécula de carbono também, beleza? E quando ele perde essa molécula de carbono, ele consegue subir para a bomba cis. E aí, ele não sobe com 3 carbonos, ele sobe com 2 carbonos. Ou seja, se aqui já tinha 2, passa a ter 4 carbonos agora. Só que o que que vai acontecer? A gente vai ter 2 ligações dupla O aqui na imagem. Porque o que que aconteceu? Aqui nós já temos uma ligação dupla O, percebe? Quando esse malonil-CoA subir, ele vai subir com uma outra ligação dupla O. E a gente não pode ter 2 ligações dupla O na molécula, já que a molécula do ácido palmítico, ela só tem uma ligação dupla O, ela não tem 2 ligações dupla O. Então a gente precisa fazer o quê? Sumir com uma das ligações dupla O. E como que isso vai acontecer? A molécula ela vai descer para a bomba ACP. Então ela estava na bomba cis, ela desce para a bomba ACP. E aí a gente vai sumir com uma ligação dupla O. Para a gente sumir, a gente vai adicionar um NADPH. O corpo adiciona um NADPH. E ao adicionar esse NADPH, ele vai perder o H+. Então percebe que agora aqui só tem o NADP. Cadê o H aqui do NADPH? Ele doou para um dos oxigênios, olha. E percebe que aqui não tem mais ligação dupla O. Aqui tem. E aqui não tem mais ligação dupla O. Por quê? Porque a gente doou um H+. Só que nós formamos uma molécula de água. Aqui, olha, uma molécula de hidrogênio, outra de oxigênio e outra de hidrogênio, H2O. Nós formamos água e essa água ela vai sair da composição. Quando sai da composição, a cadeia ela fica insaturada, que é quando nós temos 2 ligações, uma ligação dupla entre carbonos. E se a gente perceber na molécula de malonil, e se a gente perceber na molécula do ácido palmítico, nós conseguimos observar que as ligações entre os carbonos são ligações simples, ou seja, só tem uma ligação. Não é uma ligação dupla como essa aqui. Então nós precisamos quebrar essa ligação dupla. Como que a gente quebra isso? Adicionando mais 2 hidrogênios na molécula. Porque o que vai acontecer? A gente vai fazer com que um carbono se ligue a um hidrogênio e o outro carbono a outro hidrogênio. E aí ele vai perder uma ligação. E aí vai ficar uma ligação simples. A cadeia ela não vai ficar mais insaturada. Então, repetindo, vamos formar 2 ligações dupla O. O que que nós vamos ter que fazer? Adicionar um NADPH. Ao adicionar o NADPH, a segunda ligação dupla O, ela não existe mais. O problema é que eu formei uma molécula de água, de H2O.
essa H2O vai embora da molécula, e aí a cadeia fica insaturada, ou seja, fica com uma dupla ligação entre carbonos. Para eu quebrar essa dupla ligação entre carbonos, eu vou ter que adicionar mais dois hidrogênios. Esses dois hidrogênios, um vai num carbono e o outro hidrogênio vai no outro carbono, tirando a dupla ligação entre carbonos. E aí a molécula vai ficar dessa forma aqui. Depois de tudo isso feito, a molécula ela vai sair da bomba CP e vai ir para a bomba cis. E vai ir para a bomba cis deste formato aqui, com uma ligação dupla O, cadeia com uma ligação entre carbonos, sem uma outra ligação dupla O. Ela sobe nessa forma. O que vai acontecer agora? Percebe que na bomba cis eu tenho 4 carbonos. O que vai acontecer é todo o processo novamente. Basicamente, vai chegar uma outra molécula de malonil-CoA. Essa molécula de malonil-CoA vai perder a coenzima A para se ligar na bomba CP, vai perder uma molécula de carbono para subir para a bomba cis. Só que a bomba cis agora vai ter uma molécula de 4 carbonos. Só que quando subiu mais 2, agora vão ter 6. O problema é que ela vai subir com essa ligação, olha, de dupla O. E aí vai ter que se adicionar novamente um NADPH, vai formar água, vamos ter que trazer mais dois hidrogênios para tirar a insaturação. E aí, em vez de ter 4 carbonos aqui, vão ter 6. E aí, o que vai acontecer de novo? Chegar um outro malonil-CoA, e isso vai acontecendo até eu formar quantos carbonos? 16 carbonos. Por quê? Porque o ácido palmítico tem 16 carbonos. Para que o ácido palmítico aconteça, ao todo, eu preciso de 8 moléculas de acetil-CoA. A primeira molécula de acetil-CoA é que inicia a síntese dos ácidos graxos. Agora, as outras 7 moléculas de acetil-CoA que eu preciso delas por quê? Porque eu preciso de acetil-CoA para produzir o malonil-CoA. Ou seja, eu preciso de 8 moléculas de acetil-CoA. Uma já se liga direto na síntese dos ácidos graxos. As outras 7 eu preciso para formar o malonil-CoA. E lembra que para formar o malonil-CoA eu gasto 1 ATP. Como eu formo 7 malonil-CoA, já que eu tenho 7 acetil-CoA, eu vou ter um gasto de 7 ATPs. Tudo bem? Então, aqui nós temos a molécula de ácido palmítico, que apresenta 16 carbonos. E para eu formar isso, eu preciso de 8 acetil-CoA. Repetindo, um acetil-CoA, que vai direto na síntese dos ácidos graxos, e os outros 7 acetil-CoA vão servir para eu formar os 7 malonil-CoA, para dar prosseguimento na formação dos ácidos graxos. Existem alguns ácidos graxos que têm mais que 16 carbonos, mas para que isso aconteça, eu preciso que o meu retículo endoplasmático produza a enzima chamada de alongase, que vai alongar a cadeia dos ácidos graxos, beleza? E agora, como que acontece a quebra dos ácidos graxos? Ela acontece na mitocôndria, beleza? Mas antes, eu preciso fazer com que os ácidos graxos consigam entrar na mitocôndria, porque a sua formação foi no citosol. Só que eu preciso passar o ácido graxo pela mitocôndria, pela parede mitocondrial. Preciso que ele entre na mitocôndria. Para que isso aconteça, o ácido graxo vai se juntar a uma molécula de acetil-CoA, formando o acil-CoA. Isso ainda fora da mitocôndria. O acil-CoA ele vai se juntar com uma substância muito importante, que é a carnitina. A carnitina, gente, ela vai substituir o lugar da coenzima A. E aí eu vou formar a molécula de acilcarnitina. Quando eu formo a acilcarnitina, agora eu consigo entrar na mitocôndria. Então, prestem atenção nessa frase que é muito importante. É a carnitina que auxilia na translocação do acil-CoA
para o interior da mitocôndria, favorecendo a beta-oxidação. Por quê? Porque eu preciso da carnitina para entrar no lugar do acil-CoA. Então, nós entendermos a importância da carnitina é muito importante, porque é ela que possibilita a entrada, então, do acil dentro da mitocôndria. E agora, dentro da mitocôndria, o acil-carnitina perde a carnitina e ganha uma coenzima A, formando então acil-CoA e carnitina. A carnitina vai para fora da mitocôndria para quê? Para pegar um novo acil-CoA e trazer para dentro da carnitina, e esse acil-CoA ele vai ser quebrado na beta-oxidação. Então a carnitina ela é como se fosse um porteiro. Ela pega fora do prédio e leva até dentro do prédio. E depois sai para pegar mais outra pessoa e trazer para dentro do prédio. Basicamente assim. A beta-oxidação, gente, então o ácido graxo, que é o ácido palmítico, é o principal, ele vai sendo quebrado de 2 em 2, beleza? E a cada quebra eu vou liberar uma molécula de acetil-CoA, um FADH2 e um NADH. Então eu até trouxe aqui para vocês essa molécula aqui para a gente conseguir entender, visualizar. Vamos ver se essa cor facilita. Então nós vamos quebrar aqui, olha, de 2 em 2 carbonos. Teve uma quebra. Teve 2 carbonos aqui. Isso aqui é um acetil-CoA. Liberei um acetil-CoA. Vou ter uma outra quebra aqui. Liberei 2 carbonos. Liberei mais um acetil-CoA. Lembrando que o acetil-CoA tem 2 carbonos. Teve outra quebra. Liberei mais 2 carbonos. Teve outra quebra. Liberei mais 2 carbonos, que é um acetil-CoA. Liberei mais um acetil-CoA. Liberei mais um acetil-CoA. Percebe que agora está faltando 4 carbonos. Nessa última quebra, até agora eu quebrei quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu vou quebrar o ácido palmítico 7 vezes. Só que eu libero 8 moléculas de acetil-CoA. Por quê? Na sétima quebra, em vez de eu liberar uma molécula de acetil-CoA, eu vou liberar 2. Olha aqui. Quebrei. Só que quando eu quebrei, eu formei uma molécula de acetil-CoA aqui e aqui, olha, outra molécula de acetil-CoA, a segunda molécula. Então, na sétima quebra, eu libero 2 moléculas de acetil-CoA. Então, o que eu vou formar na beta-oxidação? 8 moléculas de acetil-CoA, 7 moléculas de FADH2 e 7 moléculas de NADH. Cada corte eu libero um FADH2 e um NADH e também um acetil-CoA. Só que no último corte eu vou liberar 2 acetil-CoA, como eu já expliquei aqui para vocês logo agora. E como que a gente faz essa conta? O acetil-CoA, cada acetil-CoA equivale a 10 ATPs. Cada FADH2 equivale a 1,5 ATPs. E cada NADH vale 2,5 ATPs. Somando tudo, nós formamos 108 ATPs na quebra de um único ácido palmítico. E nós temos milhares de ácidos palmíticos no nosso corpo. Então, olha o quanto que o ácido graxo fornece energia para o nosso corpo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe para o seu amigo que também está estudando com você e bons estudos. Abraço!